convidada, a senhora Nilza Beck. Ai, bom. Obrigada. Temos algum convidado? Nenhum, né? Então, por enquanto, vamos ver o vídeo 3 de maio, com o Levi. Obrigado, Levi. Agora vamos ouvir a música. Por gentileza, Levi, mais um dia feliz.
Obrigado, Levi. Agora vamos à matéria com a Amélia. Saldar as dívidas de gratidão. Tudo bem, Amélia? Boa noite a todos. Boa noite. Então, vamos saudar as dívidas de gratidão. Este é um dos 5 escritos mais importantes de Nichiren Daishonin, datada do 21º dia do 7º mês de 1276, pouco mais de 2 anos após ele ter estabelecido em Minobu. O que impulsionou Nichiren Daishonin a escrever esse tratado foi a notícia da morte de Dozembo, um sacerdote do templo Seichoji, na província de Awa, que havia sido o mestre de Daishonin, quando este ingressou no templo aos 12 anos de idade. Nichiren Daishonin escreveu esta carta para expressar sua gratidão a Dozembo e a enviou a Jokenbo e Jijobo, sacerdotes sêniores, na época em que ele ingressou no templo, os quais mais tarde tornaram-se seguidores dele. Nichiren confiou este texto a Nico, um dos seus discípulos, e pediu que, em seu nome, ele o levasse a Seichoji e lesse-o em voz alta em Kasagamori, no pico do Monte Kyosumi, onde Daishonin havia recitado pela primeira vez o Name-ho Renge-kyo, e que o lesse novamente diante do túmulo de seu mestre. Aí depois fala assim: Nichiren Daishonin inicia este escrito enfatizando a necessidade de saldar a dívida de gratidão que se tem para com os seus pais, o mestre, os 3 tesouros do budismo: o Buda, a lei e a ordem budista, e o soberano. Ensina a importância de saldar as dívidas de gratidão, considerando este o comportamento primordial de um ser humano. Dessas 4 dívidas de gratidão, Daishonin enfatiza a que se tem para com o mestre. Em seguida, afirma que para saudá-la, deve-se dominar a verdade do budismo e atingir a iluminação, né? Aí agora, uma outra parte aqui também, que fala assim: a parte final desta carta deixa claro que o Buda dos últimos dias da lei não é outro senão o próprio Nichiren Daishonin, e que o budismo, ensinado por ele, compreende as 3 grandes leis secretas: a recitação, ou o daimoku de Name-ho Renge-kyo, o objeto de devoção, e o santuário. Essas leis estão implícitas no capítulo A Extensão da Vida do Sutra do Lótus, porém, jamais haviam sido reveladas a Daishonin. Também esclarece que, ao estabelecer as 3 grandes leis secretas para a iluminação de todas as pessoas, ele está ao mesmo tempo saudando a dívida de gratidão que tinha para com o falecido Dozembo, né? Aí depois aqui continua assim, fala: este escrito, saudar as dívidas de gratidão,
é particularmente importante pelo fato de ser o primeiro dos ainda existentes em que Nichiren Daishonin especifica cada uma das 3 grandes leis secretas. O objeto de devoção é o Gohonzon, que capacita todas as pessoas a atingir o estado de Buda. O Daimoku é a recitação do Nam-myoho Renge-kyo com fé no objeto de devoção. E o santuário é o local onde o objeto de devoção está consagrado e diante do qual se recita o Daimoku, declarando que esse ensinamento salvará as pessoas durante os 10.000 anos dos últimos dias da lei. E mais, por toda a eternidade. Essas 3 grandes leis secretas que formam a essência do budismo, Nichiren, representam a lei que foi transferida aos Bodhisattvas da Terra, no capítulo Os Poderosos Sobrenaturais, para que a propaguem nos últimos dias. Aí, eu vou ler aqui, uma parte aqui da terceira civilização, que fala assim: em as 4 dívidas de gratidão, Nichiren Daishonin declara: se não fosse por eles, todos os seres vivos, seria impossível fazer o voto de salvar inúmeros seres vivos, né? Aí depois aqui, tem uma outra parte aqui também que fala assim: só conseguimos saldar de fato nossas dívidas de gratidão pelo apoio e pela bondade que os outros nos concederam ao estendermos esse mesmo gesto à geração seguinte, né? Muito obrigada, né? Deu para entender, né, gente? Né? Como essa dívida de gratidão, né, que a gente tem, né? Então, muito bom. Eu também, né, a gente fica muito, muito agradecida por estar praticando esse budismo, né? E ter encontrado ele, né? Então, muito, muito obrigada mesmo. Tá. Agora, vamos ver o vídeo dos 62 anos de posse do presidente Ikeda. Tudo bem, Levi? (3 de maio) 60 anos de posse do presidente Ikeda. No dia 3 de maio de 1960, o jovem Daisaku Ikeda, com apenas 32 anos, torna-se o terceiro presidente da Soka Gakkai e dá início à sua jornada pelo mundo para concretizar o Conceirufo Mundial e cumprir o desejo de seu venerado mestre, Josei Toda. A posse como terceiro presidente era um momento de muita felicidade e expectativa para os membros. Todos sabiam do potencial humanístico do jovem Daisaku Ikeda. Grous alçam voo pelos Himalaias, a maior cordilheira do mundo, para cumprir sua missão. Compus esse poema na manhã do dia 3 de maio de 1960, o dia da minha nomeação. Quando estava sendo treinado por meu mestre, no que chamo de Universidade Toda, ele compartilhou comigo a seguinte passagem dos escritos de Nichiren Daishonin: pássaros que se aproximam do Monte Sumeru adquirem tons dourados. Ele disse que o Monte Sumeru é como os Himalaias, e que ao focarmos nosso olhar em picos tão altos e nos dedicarmos completamente a superar os desafios ao longo do caminho, nossa vida brilha radiantemente. Ikeda Sensei compreendeu profundamente o sentimento de Toda quando ele lhe falou: percorra o mundo. Passados apenas 5 meses
desde sua posse como terceiro presidente da Soka Gakkai, Daisaku Ikeda, do aeroporto de Haneda, Japão, partiu para o mundo em 2 de outubro de 1960. A jornada em busca da paz mundial começa. Nesta primeira viagem de Ikeda Sensei, seu destino foi o Havaí, Estados Unidos, Canadá e Brasil. Brasil, nosso amado Brasil! A primeira visita ao solo brasileiro ocorreu no dia 19 de outubro de 1960. Na época, a BSGI não existia e as poucas pessoas que praticavam o budismo Nichiren passavam por muitas dificuldades. Neste momento histórico, foi fundado o primeiro distrito fora do Japão, com o nome de Distrito Brasil. Na ocasião, Ikeda Sensei disse: "O Brasil tornou-se agora, fora do Japão, o país pioneiro do movimento pelo Conceirufo mundial. Aqui existe um potencial ilimitado. Como pioneiros da paz e da felicidade, solicito aos senhores que abram o caminho do Conceirufo do Brasil em meu lugar. Por favor, façam o melhor que puderem. Conto com os senhores." Com o desejo de transmitir o ensinamento do budismo Nichiren, Ikeda Sensei abriu o caminho da paz em diversas localidades do mundo. Foi ao encontro de membros de diversos países, com o objetivo único de expandir os ideais Soka e de seu mestre Josei Toda. Em seus diálogos com personalidades, Ikeda Sensei utilizou por diversas vezes trechos da Declaração pela Abolição das Armas Nucleares, redigida por Toda Sensei, difundindo assim o pensamento da paz mundial tão acalentada por seu mestre. Desde 1983, Ikeda Sensei envia anualmente a proposta de paz para a Organização das Nações Unidas. Nela, propõe ao mundo suas intenções de pôr fim nos conflitos que causam sofrimentos a todos. A criação da Universidade Soka tinha sido um sonho tanto do Sr. Makiguchi como do Sr. Toda. Ikeda Sensei estava determinado a realizar esse grandioso empreendimento como a cristalização do espírito de mestre-discípulo, abrangendo 3 gerações. Em 1968, inaugurou a Unidade de Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio da Escola Soka na cidade de Kodaira, em Tóquio, e em 1971 fundou a Universidade Soka na cidade de Hachioji, Japão. Em seu coração ecoavam as palavras do seu venerado mestre: "Daisaku, se eu não puder fazê-lo durante a minha existência, peço-lhe que o faça em sua vida. Gostaria que você assegurasse um excelente ambiente educacional na escola com a qual o presidente Makiguchi tanto sonhou." O presidente Ikeda se dedicou ao máximo para cumprir seu juramento. E cumpriu. O ideal educacional Soka se expandiu por diversos países, tais como Hong Kong, Malásia, Singapura, Coreia do Sul e Brasil, além da Universidade Soka da América, nos Estados Unidos. No dia 26 de janeiro de 1975, em Guam, a Soka Gakkai Internacional foi fundada, e o movimento de paz liderado por Daisaku Ikeda ganha ainda mais força no mundo. Com essa expansão, Ikeda Sensei começa a ser reconhecido por renomadas instituições. Nesses 60 anos de liderança, são diversos títulos acadêmicos, homenagens e condecorações. Com agradável sorriso, a minha esposa comentou: "Como Toda Sensei ficaria feliz e satisfeito com esses títulos. Todas essas honrarias eu as ofereço ao meu venerado mestre." Depois de sua primeira visita em 1960, Ikeda Sensei visitou o Brasil em 1966. Em 1984, com um grande festival realizado no ginásio do Ibirapuera, e em 1993, conhecendo o Centro Cultural Campestre. No ano de 2009, cumprindo o juramento de mestre e discípulo, os jovens do Brasil realizaram um grande encontro novamente no ginásio do Ibirapuera,
era o juramento Seigan pela divisão dos jovens. Na Soka Gakkai, 3 de maio é um marco em sua história. Cada passagem desta data representa a vitória de Ikeda Sensei para corresponder seu mestre, Josei Toda. Agora, nas vésperas de receber o 3 de maio de 2020, Ikeda Sensei falou aos discípulos: na minha nomeação como terceiro presidente da Soka Gakkai, há 6 décadas, em 3 de maio de 1960, olhei para um grande retrato de Toda Sensei. Em meu coração, podia ouvi-lo clamar para que eu liderasse de forma corajosa, enquanto me comprometi a avançar mais um passo, rumo à realização do Conselhufo Mundial, com a determinação de que este é o meu juramento e jamais renunciarei a ele. Para comemorar aquele 3 de maio, o dia que me lancei à missão, comprei uma pintura de uma loja perto de Nishikanda, local onde a antiga sede da Soka Gakkai era localizada. Era uma reprodução de uma pintura a óleo do artista alemão Hugo Schinars August. A figura representa perfeitamente meu espírito enquanto me lançava às viagens em prol do Conselhufo aos meus 32 anos. Eu estava determinado a navegar os mares turbulentos das vicissitudes para alcançar a aurora em prol de todas as pessoas, junto com meu mestre e meus companheiros. Desejo passar esse espírito de luta dos membros da Soka Gakkai, que estão unidos pelos laços de mestre e discípulo e compartilham o juramento dos Bodhisattvas da Terra, para nossos jovens sucessores de minha inteira confiança, que estão resolutamente enfrentando os desafios assustadores de nossa época. Agora, chegou a vez dos discípulos cumprirem a missão no lugar do mestre. O meu levantar-se só. É chegada a hora de, em gratidão ao mestre, vencer e cumprir o juramento Seigan. Obrigado, Levi. Será que alguém tem relato para contar? Algum relato? Não, né? Ninguém tem, então vamos ao relato do André Moraes, diretamente com Levi. Levi hoje está trabalhando. Não está trabalhando fora, está trabalhando em casa. Olá. Olá, meu nome é Luanda Moraes, pratico budismo no Nichiren desde 8 anos, pertenci a Asas da Paz Kotekitai. Hoje atuo como responsável da divisão feminina de distrito, responsável do grupo Zenshin de Sub e vice-responsável do departamento de cientistas da coordenadoria cultural da BCGI. Com coração repleto de gratidão e satisfação, compartilho uma parte da minha história como membro dessa organização maravilhosa consolidada por Ikeda Sensei, meu mestre da vida. Tudo começa em 1985 e desde então minha vida é pautada nos ideais Soka. Esta organização foi uma super parceira dos meus pais para a nossa criação enquanto cidadãos profissionais e genuínos bodhisattvas. Na época faltava tudo: harmonia familiar, recursos financeiros, saúde. Não diferente de muitas outras famílias brasileiras, a minha também sofria com a crise econômica, a queda no padrão de vida. Mudança de casa, escola, abalaram principalmente eu e o meu irmão, nos levando a ter problemas na fala, severa timidez e tristeza. Nossos novos colegas de vizinhança xingavam nosso pai de engenheiro mendigo. Diante desse cenário, nos dedicávamos intensamente na recitação do Daimoku e na participação de absolutamente todas as atividades, incluindo a assinatura dos periódicos e participação no departamento de contribuição. Ainda que morando na periferia carioca, bairro de Rocha Miranda, estudando em escolas da rede municipal e estadual, sofríamos severamente os ataques racistas por parte de toda a sociedade. Mas para nossa boa sorte, na nossa mesa não faltava diálogos sobre política, valorização e empoderamento. Meus pais e família, também na juventude, participaram de movimentos sociais contra o racismo e a favor da inclusão social do povo preto, como no Instituto
de Pesquisas das Culturas Negras, o IPCN, o que resultou nas políticas das ações afirmativas, a Lei de Cotas nas universidades brasileiras. Na HCAI, recebia os incentivos para me tornar uma pessoa forte e vencedora, independente das dificuldades. No jardim soca e familiar, fui forjada a sobrepujar as opressões impostas pelo racismo estrutural entranhado na sociedade brasileira. Com orgulho, sou produto da Escola Pública Brasileira. Cursei Engenharia Química na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mestrado e doutorado na UFRJ e pós-doutorado na UERJ. Não foi absolutamente nada fácil. Naturalmente, para qualquer pessoa é difícil. No entanto, o grau de complexidade é fatoriado quando se trata de um afrodescendente, sobretudo retinta e mulher como eu. Fui criada na HCAI ouvindo que nada é impossível, que bastava recitar Sincero Daimoku, alinhar os ideais pessoais, desejos pessoais, ao desejo fundamental da paz mundial e seguir sem jamais desistir. E assim eu fiz. Em 2012, passei a compor o quadro de professora adjunto da Universidade Estadual da Zona Oeste, no Rio de Janeiro, após um desafiador concurso público. Em 2015, movida pelo desejo de contribuir com a justiça, a igualdade, assumi a presidência da Associação de Docentes da Universidade. Me dividia entre as aulas da graduação e da pós-graduação, atuava também na pesquisa na área de células a combustível e também no movimento sindical, que muitas vezes eu estava sozinha. O resultado foi que após 2 anos de atuação, fui eleita a vice-reitora da UESO para o quadriênio 2017 a 2021. Um recorte nesses 4 anos é que em 2018 realizei um dos grandes objetivos da minha juventude. Após 14 anos, renovando a decisão, participei do curso de aprimoramento da SGI pelo Grupo Zenchi. O presidente Queda nomeou o nosso grupo como Sandaiju, que significa Castelo dos Três Mestres. Foi uma experiência inesquecível. Os 4 anos na vice-reitoria foram desafiadores. Nós começamos a gestão sobre calamidade pública, econômica e política, o Estado do Rio de Janeiro em regime de recuperação fiscal, que é uma política de austeridade para os servidores e usuários do serviço público, o que significa corte de gastos no setor público e o término da gestão com o país em estado de calamidade pública, sanitária e política, na pandemia da Covid-19. Apesar de tudo, tivemos vitórias sim. Ancorando-me nos incentivos de Ikeda Sensei, onde ele diz: os senhores que, em meio a uma realidade social comparável a um pântano lamacento, cumprem a própria missão em prol da sociedade e em prol das pessoas. E citando Daimoku, da prática individual e altruística, são indiscutivelmente a entidade da lei do Namyo Horengekyo. Assim, me apodero como entidade da animística do meu Horengekyo e decido candidatar-me como reitora por mais 4 anos, iniciando em 2021 a 2025, contribuindo um pouco mais para a educação pública e superior, numa região periférica da cidade do Rio de Janeiro, com grande desigualdade social, diversos problemas nas áreas da saúde e segurança. A Zona Oeste é potência pura, precisa apenas de investimento público e empoderamento. E a UESO é o local de inclusão social, formação e capacitação profissional. A educação transforma, e quando vidas são transformadas, transforma-se por inteiro uma sociedade. Em uma sociedade mais feliz, mais plena, mais produtiva, mais saudável, mais igualitária, mais sustentável. O processo eleitoral da reitoria ocorreu em setembro do ano passado. Fomos chapa única, venci as eleições com mais de 97% dos votos. Tem uma certa oposição. Também vivia a luta contra o câncer da mamãe e, nessa época, me dividia com os cuidados dela no hospital, o trabalho e atuação na organização. Comuniquei ao Ikeda Sensei o resultado da eleição em setembro de 2020 e ele respondeu: sinceros parabéns. Enviei o convite para posse no Palácio Guanabara, do Rio de Janeiro, que ocorreu em março de 2021, e ele respondeu: sinceros parabéns, estou orando pela sua grande atuação.
com o sentimento de estar cumprindo a minha missão como Bodhisattva da Terra na educação para o desenvolvimento social, oro Daimoku para manifestar a minha natureza de Buda e realizar uma gestão da felicidade, da inclusão social e do desenvolvimento. Isso tudo foi e é possível porque fui e ainda sou forjada nesta organização do humanismo. Agradeço imensamente ao meu mestre da vida, Daisaku Ikeda, meus companheiros e companheiras Soka, especialmente a minha família e aos meus pais, por terem me dado a oportunidade de renascer e pertencer à Soka Gakkai. Muito obrigada a todas e a todos pela atenção. Oi, sou Diogo Galego, líder da DMJ, do Bloco Senador Muniz Freire, do Distrito Andaraí, e vou contar a minha história de conversão ao budismo. Em 2017, após minha saída do hospital, devido à fé e prática da minha mãe, porque nessa época todo mundo estava desacreditado, inclusive os médicos, porém minha mãe não desistiu e continuou orando. Isso gerou a minha saída e a minha conversão para a fé. E agora eu falarei sobre minha luta nos estudos, que começa com os meus 4 anos, por conta do meu diagnóstico de transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Por conta disso, tive muitas dificuldades nos estudos e até mesmo psicólogos, professores e psiquiatras duvidaram da minha capacidade de aprendizado. Mas com muito esforço, dedicação e apoio, mostrei que esse obstáculo seria algo a ser superado e realmente foi o caso. Minha conversão e fé no budismo me motivaram muito, mas pois depois que descobri o Daimoku, nada mais me parecia inalcançável, pois com fé e dedicação tudo se torna palpável. E ter exemplos como a Luanda Moraes me fazem ter muito mais convicção e fé no budismo, pois mostra que por meio da fé e resiliência tudo se torna palpável. Mesmo com tudo desfavorável a ela, eu consegui um feito muito importante, de ser a primeira reitora negra de uma universidade pública, e isso faz com que minha fé se fortaleça cada vez mais. Hoje estou no segundo período da faculdade de Educação Física, devido ao meu esforço consegui 75% de bolsa numa universidade muito boa nesse curso e tenho por objetivo ser um lutador profissional e um treinador de MMA. É isso. Oi, eu me chamo Mariana França de Almeida, tenho 14 anos e faço parte do Distrito Vila Isabel, Bloco Praça 7. Quando eu soube que a Luanda Moraes recentemente tomou posse como a primeira reitora negra de uma universidade pública, eu fiquei extremamente feliz. Para mim, como uma jovem negra, ver pessoas como eu ocupando lugares como esse é extremamente inspirador e importante. Um dos meus maiores sonhos é me formar em medicina, e eu sei que isso requer muito esforço e estudo, principalmente no momento atual. A vitória da Luanda foi muito importante para mim, vendo que ela conseguiu conquistar me ajudou a me dedicar cada vez mais aos estudos e mostrou que por mais que alguns sonhos pareçam impossíveis de serem alcançados, com muito esforço, estudo e Daimoku nós conseguimos torná-los realidade. Na mensagem comemorativa dos 70 anos da divisão dos jovens, Ikeda Sensei reforçou que por mais que nós jovens enfrentamos momentos difíceis, nós vamos conseguir vencer cada um deles, mesmo que não seja tão rápido ou fácil como desejamos. Acredito que estudar possa ser um desafio também, se dedicar sempre e se esforçar, mas a vitória da Luanda me mostrou que precisamos de mais pessoas como ela, fazendo a diferença e ocupando lugares que muitas pessoas acreditaram ser impossível. Obrigado, Evi. Agora temos palavra de incentivo e diálogo com Neuza Beck. Obrigada. Bom, maio, né? Estamos quase no final de maio. Como tem datas comemorativas, não tem? Em maio? Tem. O Levi passou um vídeo, né? Tem muitas lá. E a gente abre o jornal, tem várias, né? Várias outras datas, né? Então, assim, isso é maravilhoso. E, assim, a Amélia lendo a matéria, nossa, sabe, é uma riqueza tão grande, né? De detalhes
e da vida do Sensei, da vida do Nichiren Daishonin, né? E assim, desses 3 tesouros, dívida de gratidão que a gente tem que ter, né? Não só com o nosso mestre, mas assim com a pessoa que está na nossa frente. Aí quando a Amélia encerrou, né? Aí eu falei assim, ó, dívida de gratidão com a pessoa, né? Que está aí, que você pode, né? Conversar e falar, ensinar o nome Horengekyo. Então eu coloquei aqui, Shakubuku, né? Como que a gente assim consegue pagar a nossa dívida de gratidão? Você com os pais, né? Com toda esses 3, né? Que é colocado, né? Na matéria. A não ser assim com o nosso mestre, né? A nossa maior, acho que assim, é uma das maiores riquezas que a gente pode ter e herdar, né? Não só recitar no meu Horengekyo, né? Mas assim ter essa gratidão e fazer o shakubuku, né? Fazer o shakubuku com toda alegria, isso sim, né? Aí assim tem muita gente que às vezes acha que não, né? Mas assim é por aí, é esse caminho, né? E como a Gakkai é maravilhosa, como a Gakkai tem coisas maravilhosas, gente. O Levi Levi, parabéns, tá? Parabéns pela sua. Hoje você, ó, que legal, né? A gente teve você, a reunião toda, que bom. Mas assim, cada vídeo, cada música, cada história, não só do Sensei, da Gakkai, né? Olha, a gente sim. Nossa, eu fiquei tão emocionada, tão. E a canção da divisão feminina? O que vocês acham, meninas? É maravilhosa, não é? É maravilhosa. Então, aí eu sei que eu não posso estender muito, porque acaba 9 horas, né? Isso? 9 horas que acaba? Não é às 8? Então, às 8. Então, aí eu vou tentar colocar assim o que eu peguei, né? Assim, o mais rápido que eu puder, tá bom? Mas assim, é de todo o coração, tá? Eu fico assim muito emocionada de poder estar participando dessa reunião junto com vocês. Então, dentro das nossas datas comemorativas, que nem já foi falado, né? No jornal do dia 3 de maio, né, tem a maioria dessas atividades que a gente pode ver, né, aí o Sensei, ele ofereceu um poema para a divisão feminina. Então, tá assim, flores em agradecimento a todas as mães, né? Então, acho que não existe pessoa mais representante, né, da divisão feminina que a gente coloca, né, assim, dentro, né, assim, não só dessas homenagens, mas como as mães, né? Então, eu peguei só um trechinho desse poema, né, e vou ler para vocês, tá? Aí tá assim, ó, respeitar numa dimensão mais profunda, significa despertar o coração do respeito no outro. Devem se dedicar com grande sinceridade para transmitir seu sentimento ao outro. Um coração sincero é transmitido sem falta. São os diálogos das mulheres soca que ampliam a rede de confiança mais bela deste mundo. Então, assim, né? Obrigada, Sensei, né? Então, assim, o que a gente pode fazer para agradecer o Sensei com tanta sabedoria, né? E tanto conteúdo que ele coloca para que a gente possa dar, né? E colocar dentro da nossa vida, né? E assim, mesmo nesse outro jornal, né? No mesmo jornal, o Sensei tem um diálogo um diálogo pelo futuro, que é com o historiador Toynbee, né? Então, aí nesse que é do dia 14, gente, eu tô aqui toda cheia de jornal, né? Vocês estão vendo? Dá para ver? Dá para ver? Eu tô toda cheia de BS, mas não é maravilhoso? Quem conseguiu receber um BS? Um BS físico? Porque virtual muitos têm, né? Nossa, gente, que alegria, né? Não é uma alegria a gente poder pegar e ler qualquer hora que a gente quer, às vezes, mesmo que não tenha bateria, mas a gente pode, porque às vezes você quer ler alguma coisa, aí não tem bateria, você está longe, não tem como, né? E tem aquele pedacinho que você fala, poxa vida, se eu tivesse jornal, eu segurava, né? Mas assim, eu sou desse tempo, tá? Por favor, não reparem, não.
Então, vocês tiraram foto, eu acabei de bater a mão aqui. Acho que foi o Levi, né, Levi? Tá bom, obrigada. Então, aí nesse outro jornal, aí tá falando assim, a justiça somente pode ser alcançada com a vitória. Então, aqui o senhor Minoru Harada, que é o presidente da Soka Gakkai, né, lá, né, o geral. Então, ele está falando justamente sobre esse diálogo que o sensei teve com o Toynbee. Então, só um trechinho, né, só para colocar para vocês. Então, está falando assim, ó, seu Minoru, né, Harada? Efusivos parabéns pela realização da 9ª Reunião Nacional de Líderes, alusiva ao 3 de maio. Dia da Soka Gakkai, Dia das Mães Soka, Dia das Mães da Soka Gakkai. Olha que maravilha, né? Até lá. Aí tá assim, companheiras da divisão das mulheres, sinceros parabéns pela realização na histórica primeira convenção da divisão das mulheres do Japão. Olha só, que coisa mais maravilhosa, né? E assim ele está colocando, logo depois ele está falando assim, o futuro, a futura religião que cria o sistema que cria e sustenta uma nova civilização deverá capacitar os seres humanos a enfrentar e a superar os males que hoje são ameaças graves à própria sobrevivência. Ai, poxa vida, gente. Ai, eu não queria falar dos nossos tempos, do atual. Nossa, como tem coisas ruins, não tem? Como tem notícias ruins, como tem, sabe, as coisas assim que, no caso, a gente fica muito triste em saber, né? Mas, assim, tem outro jeito? Não, pertence a esse nosso mundo, né? Então, vamos fazer o que a gente sempre fez, né? Colocar o nosso caminho, colocar o nosso mundo, assim, da melhor maneira possível dentro da Gakkai. Né? Então, o senhor Harada, né? Aí ele está, um pedacinho só, né, que ele está falando. Ao acompanhar essa visão, o Dr. Toynbee, que é o que o sensei está conversando, né, que teve um diálogo, ele teve durante muitas horas, e acho que alguns dias, tem que estar descrito no jornal, né? Ele foi na Inglaterra para conversar com esse historiador. Então, ele está falando assim, ao compartilhar essa visão, o Dr. Toynbee citou três maiores males, né? São eles a ganância, inerente à própria vida, a guerra e a injustiça social, a destruição artificial do meio ambiente natural. Pode-se afirmar que hoje estamos enfrentando exatamente provações do mais elevado grau como cidadãos globais. E aí, não está falando da gente? Não está falando tudo que a gente está vivendo? É a tal da ganância, né? É a tal da guerra. Ai, gente, como que a gente podia imaginar que ainda ia ter guerra nesse mundo, né? É muito triste, né? Mas, como se diz, né? Estamos aqui, né? Estamos vivendo, torcendo, né? Para que isso termine, isso acabe, né? E os corações, né? Das pessoas, com certeza, tem algum alento, né? Aí o senhor Harada, né? Ele continuou, então está falando assim, olha, em relação à percepção dos problemas apontados por um dos mais brilhantes intelectuais da sociedade ocidental, Sensei, né? Respondeu com a sabedoria do budismo. Isso também falando para ele. Então, Sensei falou assim, a resposta que a gente tem que ter. Ele falou assim, ó, a ganância é uma questão interior de cada ser humano, né? Então, vamos ser gananciosos ou não, né? Cada um sabe, né, o que isso leva, né? Peraí. A guerra e a injustiça social são males que as pessoas impõem umas às outras na convivência social, e a destruição do meio ambiente afeta a relação entre o ser humano e a natureza. Então, como que é sábio? Assim, o Sensei, quando ele teve esse diálogo, não foi agora, gente. Se a gente ler o jornal, se a gente abrir e ler,
o diálogo do Sensei, não foi agora. Por quê? Porque o Toynbee já morreu, mas parece que ele está falando agora da gente, está descrevendo tudo o que está acontecendo nesse mundo, né? Então, quando o Sensei fala que essa ganância é uma questão interior do ser humano, né? Não tem como a gente tirar. Né? E a guerra, que é a injustiça social e os males que as pessoas impõem umas às outras, né? Também a gente tem que entender. Né? E o meio ambiente? Nós não estamos destruindo, não, né? O Brasil, quando fala em meio ambiente, o Brasil se esconde? O que vocês acham? Alguém responde alguma coisa sobre o Brasil? Puxa vida, né? Ai, dá até uma dor no coração, né? Mas pertence a esse mundo, né? Aí o mundo todo, né, tá nessa... Né? E, assim, tá nesse caminho, né? Mas, assim, com certeza, eu tenho certeza que antes da minha existência acabar, eu vou ver alguma coisa boa, né? Em relação a tudo isso, né? A todas essas coisas, né? E eu gostaria que vocês também colocassem no coração de vocês, né? Que se a gente, nós, até o final, jamais desistir da nossa prática da fé, né? Colocar o Sensei no nosso coração, ler tudo o diário que o Sensei deixou pra gente, né? Todos os livros, Nova Revolução Humana, é aí que a gente consegue, sabe, ter força, é aí que a gente consegue, assim, fala assim, não, eu vou continuar. Sensei passou por muitas coisas, né? E, assim, quando o Sensei era jovem, ele enfrentou a guerra. E depois todas aquelas adversidades, né? Até pouco tempo, né? E ele aí está falando assim que todos os objetivos que o Sensei lançou, né? Ele conseguiu. Todos, né? Então, porque se o Sensei, com tudo isso, com toda a dificuldade, viajando, né, procurando em todos os lugares, né, não só conversar com, não só autoridades, mas, assim, todos os governantes, né, escritores, tudo, né, para poder aprender e para poder ensinar para a gente, né, e fala assim, não, vamos fazer isso, né, aí está falando do diálogo, assim, a melhor coisa que você pode, né, assim, colocar, né, para que alguém possa entender, né, e que para que toque o coração do outro, é um diálogo sincero. E a gente não tem nem como a gente falar, né? O diálogo que você tinha com todas as pessoas, né? Não só resultou de uma grande boa sorte, não só para assim, para todos, mas para a gente, para nós. Né? Nós que somos discípulos, nós que temos que agradecer muito, 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 né, o Sensei, né, por ele ter vindo, por ele ter deixado, né, o budismo aqui no Brasil. Né? E assim, eu gostaria, né, eu sei que meu tempo está acabando, eu posso ler só uma frase do livro Coragem? Posso? Só um pouquinho, eu sei que eu vou acabar, eu vou acabar 8 horas, peraí. Aí está assim, ó, nessa existência, nossa vida cotidiana e a sociedade modifica-se constantemente. Cada mudança pode ser tanto para melhor como para pior. Não há meio termo, por isso é essencial que nossa fé, nossa religião nos habilite a vencer. Então, é um trechinho do livro que está falando que budismo consiste em vencer. Então, meus amigos, muito obrigada. Eu sei que é uma coisa maravilhosa a gente poder se encontrar, né? E eu, assim, um beijo no coração de todos. Muito, muito obrigada por eu poder participar dessa reunião, poder conversar com vocês. Muito obrigada. Muito obrigada. Neuza. E agora temos palavra de agradecimento com a rainha Odete. Pessoal, boa noite. Se deixar, a gente fica a noite inteira ouvindo a Neuza, gente. E tão gostoso que é ficar ouvindo ela, né? Olha, agradeço o Levi, principalmente, que passou todos esses vídeos para a gente. Levi, acho que o Levi não passou tanto vídeo igual hoje, né? Mas foi todos vídeos maravilhosos, todos escolhidos, né? O meu pai também, olha, que mesmo ele estando com essa gripezinha dele aí, ele está participando. A Amélia, que ela tem uma leitura maravilhosa, né? A Sônia, que hoje, né? A Sônia ela faz
ela desce devagarinho a escada e vai lá para assistir essa reunião maravilhosa, gente. É um dos melhores momentos que a gente tem, né, na nossa vida, é ouvir, né, palavras de conforto, né, com tudo que está acontecendo aí fora, né? Então, ainda bem que nós praticamos esse budismo e para a gente poder entender e fazer mais daimoku para a situação no mundo mudar, né? A Dinalva também, a Dinalva está trabalhando, está tomando conta da neném e deixou o celular, acho que ela deve estar ouvindo. Obrigada, Dinalva. Obrigada, Levi. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Levi, fazendo favor, Levi. Ei. Obrigado. Obrigada, Levi. Obrigada, Levi. Obrigada, pessoal. Muito obrigada. Muito obrigada. Tchau, Sônia. Tchau, tchau, boa noite. Obrigada, tá? Tchau. Neuza também. Obrigada. Obrigado.